Eu sou um dos pastores da Comunidade da Graça. A Comunidade da Graça começou em São Paulo em 1979. E eu estava lá junto com o pastor Carlos Roberto, como um dos fundadores ao lado dele. E nesses 36 anos que completaremos aqui, né? Nesse ano, a comunidade se aplicou a buscar em Deus uma vida fundamentada na palavra. Então a comunidade sempre trabalhou em cima de 3 ênfases. A primeira ênfase é a ênfase na palavra de Deus. A Bíblia é soberana, é autoridade, é a palavra de Deus, é a voz de Deus para o mundo, para a igreja e para todos nós. A segunda ênfase, que sempre foi uma marca da comunidade, é a ênfase na vida familiar, na vida conjugal, marido, mulher, filhos, etc. Então a gente sempre perseguiu os princípios da palavra de Deus, buscando aplicá-los na nossa vida conjugal, com os nossos filhos, e vem dando muito certo. Glória a Deus por isso. Eu sou casado com a pastora Aurora, alguns de vocês conhecem, né? Já esteve aqui. E a pastora Aurora é assim, né? Quando ela consegue sair comigo, viajar algumas vezes, que ela tem a agenda dela também, esse ano vai ter aqui, agosto. Mulheres Intercessoras, ela vai estar por aqui. Talvez eu venha para carregar a mala dela, alguma coisa assim. Mas quando ela sai comigo assim, eu não deixo ela falar muito. Eu falo, bem, você vai dar só uma saudação, só uma boa noite, um paz do Senhor, tá bom? Depois você encerra a conversa. Porque assim, se ela começa a falar muito, ela vai convencer vocês vão gostar dela, e vocês não vão querer me ouvir mais. Eu vou perder o emprego, então já nem trago comigo para não ser ameaçado, né? Mas a pastora Aurora é uma bênção, nós estamos casados há 35 anos e o Senhor nos deu 3 filhos abençoados e 2 netas e está chegando a 3ª agora. Então, por causa dessa ênfase na Comunidade da Graça, de uma família estruturada nas verdades de Deus. Não é uma coisa assim, de escravizar, de oprimir, mas são princípios possíveis de serem vividos e aplicados e que produzem um resultado maravilhoso, que eu estou vendo agora na vida dos meus filhos. Meus filhos sempre aprenderam a serem dizimistas. Rodrigo, a Mariana e a Juliana. E nunca faltou a eles nada. Eles se casaram com casa própria. Sabe por quê? Por causa de valores que nós pais plantamos no coração dos nossos filhos. Se você, como pai, não ensina, eles não vão saber. Eles não têm uma bola de cristal para adivinhar como funcionam os princípios e as leis espirituais do reino do Senhor nosso Deus. Amém? Ensina a criança no caminho que ela deve andar. Quando crescer, não se desviará dele. É a promessa de Provérbios 22, versículo 6. E a terceira ênfase da Comunidade da Graça sempre foi na área de música, louvor e adoração. Nós somos a primeira igreja no Brasil a gravar ao vivo, em 1987, ou seja, há 30 anos atrás, quando eu gravei Ele é o leão da tribo de Judá, Deus toma nossas cadeias, né? Só a velha guarda que conhece essas coisas aqui, né? A moçada não conhece. Leão da tribo de Judá, o exército de Deus. Você já tinha nascido, Paulo? Já, né? Eu posso escutar, é outra música. É tudo de Deus. Então, nós gravamos essas canções em 1987, não sabia como que gravava ao vivo, não sabia gravar. A gente não sabia nada, mas tinha a visão que queimava no meu coração. Deus falou que eu tinha que fazer isso, eu fui e fiz. E o resultado vem rendendo frutos ao longo desses anos todos. Eu louvo a Deus por isso. E então, palavra, família e uma igreja adoradora são as marcas que têm conduzido a vida e o ministério da Comunidade da Graça nesses 36 anos. E o que eu vou compartilhar hoje com vocês está relacionado não com essa ênfase, né? Não necessariamente com a nossa experiência, mas totalmente relacionado com o projeto de Deus, que é a igreja. A igreja é um projeto que nasceu no coração de Deus. E quando eu leio as escrituras falando sobre a igreja, meu coração se enche de temor.
Porque essa igreja que a Bíblia fala, ela custou a vida do Senhor Jesus Cristo. E ele mesmo disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu fico com um pouco de temor, pastor Paulo, quando ouço alguns colegas nossos nominando a igreja deles. Igreja do poder. Onde é que tem isso na Bíblia? Igreja dos milagres. Onde tem isso na Bíblia? Igreja da adoração. Onde que tem isso na Bíblia? Isso é invenção de homens. Igreja é igreja. Não tem nomenclatura. É a igreja de Jesus. Não são dos homens. Não são dos pastores. Pastor não é dono de igreja. Apesar que muitos se fazem ser. Eles vão dar contas a Deus disso. Deus não levantou o pastor para ser dono de igreja. Não fui eu que morri pelas ovelhas. Foi Jesus. Então nós precisamos ter atenção. O que eu estou falando para vocês, meus amados, é baseado no que está escrito na palavra de Deus. Não estou inventando nada. Se você quer dar um nome, se queremos nominar a igreja, existem 3 figuras lá em Efésios. Capítulo 2 e capítulo 4. Igreja família, igreja templo e igreja corpo. Efésios 4, 15 em diante, Paulo fala: a justa operação de cada membro do corpo produz a sua edificação em amor. Membros, a igreja é corpo. É uma figura bíblica, pertinente, aplicável, considerável e indispensável. Porque a igreja que não é corpo não é igreja. É clube, é associação, é Lions, qualquer coisa assim. Mas igreja não. Igreja é corpo. O que significa corpo? Significa que nós pertencemos a um corpo só. Nós somos membros de um corpo único. O cabeça é Cristo. Significa que nós somos membros uns dos outros. Significa que eu sou você, você é eu. Talvez, meus amados, preste atenção no que eu vou dizer. Talvez a gente esteja tomando a Santa Ceia indevidamente, ignorantemente, como um mero ritual. A ceia é destinada para aqueles que são membros uns dos outros, que estão dispostos a darem a vida uns pelos outros. Não adianta eu ser um discipulador se eu não estou disposto a dar a minha vida pelo discipulado, a pessoa que eu estou discipulando. Não funciona eu discipular alguém se eu não sou membro dele, se eu não me sinto parte dele, ele não se sente parte de mim. Não se trata de eu sentar com ele numa cadeira ou numa lanchonete e pegar a revistinha e falar: agora passo 1, passo 2. Não é isso, meus irmãos. Discipulado é impartir vida. É você dar o que você de graça recebeu. Isso explica, inclusive surgiu uma pesquisa recente, viu, Paulo? Eu ouvi de um pastor, agora em dezembro, que o movimento de igreja em células no mundo deu uma... Eu tenho uns palpites por que isso aconteceu. Toda vez que o Espírito Santo começa um movimento e ele conduz, a coisa vai bem. Quando o homem resolve assumir o controle, Deus sai de cima. Então, o movimento de células, de igreja no lar, não é atribuição de homens. Deus não outorgou a nenhum homem para ele conduzir. É uma obra do Espírito Santo. E eu falo disso com conhecimento de causa, porque a história da nossa família começou numa casa. Nós somos 4 gerações de cristãos. Dona Teresa, minha mãe, viúva de 5 filhos, com 39 anos, linda, jovem, bonita, podia viver a vida dela, mas ela acolheu os filhos e nos gerou 5 filhos em Cristo. Aí nós nos casamos, tivemos nossos filhos, e agora os nossos filhos estão tendo... São 4 gerações, porque uma senhora desconhecida abriu a casa dela, Paulo, e ela fazia culto evangelístico. Minha mãe foi em um desses cultos e entregou a vida dela a Jesus, começou a orar por mim, meus irmãos, e todos o Senhor nos alcançou. Então essa senhora, a dona Diná,
ninguém sabe quem ela é. Mas ela é responsável por milhares de pessoas que a minha família alcançou evangelizando ao redor do mundo. Ela impartiu vida. Ela se doou. O nosso G100 não vai fluir, meus amados, se nós não nos doarmos. É como uma gestação, é parir. Paulo fala isso em Gálatas 4:19. Filhinhos, porque eu sinto dores de parto. Esse é o tema desta noite. Quando você orava aqui, eu fui ouvindo a sua oração e buscando a confirmação, e ela veio. Trabalho de células não é um trabalho de empresa. Não é um trabalho que busca metas numéricas. Eu tive um grupo na minha casa, quando a comunidade começou com grupos familiares, há 30 anos atrás, tinha 60 pessoas. Eu tinha que pôr o pijama para fazer a turma ir embora. Eu morava no sobrado, eu falei, bom, acabou, ninguém queria ir embora. Eu subia lá, pus o pijama e disse, então, amém, amém. A visita quer ir embora. Era um toquezinho sutil para aqueles. Porque era um ambiente agradável. De lá saíram alguns pastores, Ricardo Peticor e o Osmar, que frequentavam o nosso grupo familiar. O nome diz, grupo familiar, nós somos a igreja família, porque nós somos membros uns dos outros. Eu sou você. Esse conceito é difícil de entrar na nossa cabeça, porque ele remete a uma porção de outras ideias que nós herdamos do tradicionalismo evangélico, mas só que o tradicionalismo evangélico não tem nada a ver com a Bíblia. A Bíblia é soberana, meus amados. Foi Deus que inventou esse negócio. Entra de cabeça que vai ser uma bênção na sua vida. Quando eu canto, tenho amigos, família, eu estou falando disso que eu estou dizendo para vocês agora. Eu cresci nesse contexto, essa visão de igreja-família, de comunhão, de relacionamento, de estar com o pastor Carlos Roberto, estar com a turma toda. É uma festa o tempo todo. Eu estou pensando em fazer essa festa aqui para a Bahia. Pensando em abrir uma igreja aqui, o que vocês acham? Vou explicar a piada. Eu recebi uma informação de que alguns queridos irmãos disseram que o Ademar de Campos está vindo em São Paulo para abrir uma igreja aqui. E a inauguração está sendo hoje, aqui nessa noite. A segunda inauguração. Eu já tenho a igreja, minha igreja é essa aqui. Eu vou abrir igreja, não sou uma empresa, não é franchise. Aqui é a minha igreja, minha casa. Pode ser, pastor? Amém? Com almoço, sem almoço, eu venho quando dá para mim. Então, eu não sei porque as pessoas inventam as coisas assim da cabeça, mas tudo bem. Porque nós vamos começar um trabalho aqui, numa escola de ministros. Eu fui convidado por um grupo de pastores, pastor Elson, pastor Carlos Sá, pastor Abraão, da Metropolitana, pastor Marcos, da IBVA, pastor Heraldo, tem mais ou menos o apóstolo Roque, pastor Elcio do Garcia, pastor Paulo. Eles me convidaram para eu ajudá-los no trabalho com os artistas que estão se convertendo e com os músicos das igrejas. Então nós reunimos, nós oramos, nós sentamos, e foi um tema, não foi assim, vamos começar um movimento. Não é movimento. Isso já vem de longe, vem desde 1989, quando eu cheguei a primeira vez aqui em Salvador. Toquei lá na Casa de Itália, um sábado. Depois não parei mais de vir aqui e fui fazendo amizades e alianças com famílias, com pastores. Então, quem está falando isso está falando besteira, não sabe o que está falando. Então, para a sua informação, eu fui convidado, não me convidei. Então, num acordo, em oração, nós conversamos e entendemos a necessidade de criar essa escola que vai funcionar uma vez por mês. Significa que eu vou vir 8 vezes por mês aqui em Salvador para conduzir esse processo. Vocês vão ter que me engolir, tá entendendo? Junto com esses pastores, e alguns dos professores estão aqui, e nós vamos ministrar sobre música, sobre
adoração, sobre o culto, sobre preparação, sobre o caráter, porque a igreja precisa disso, os músicos precisam ser ensinados. E a gente faz isso de coração. Eu fiz isso a minha vida toda. Escrevi 4 livros em cima dessa experiência nesses 43 anos. Então, para mim, é uma alegria fazer. Eu fiz isso com os meus filhos. Eu tenho 3 pastores lá na minha casa. O que eu de graça eu recebi, eu quero repartir. Faço com os... Deus é testemunha. Minha esposa é testemunha. Paulo aqui são testemunhas. A gente faz isso com alegria, com amor, que é a nossa missão, chamada que Deus nos deu. Eu nem tenho condição de ser pastor de igreja local, à frente de rebanho. Não tenho por causa desse grande rebanho que precisa ser atendido. E que muito pastor não sabe trabalhar com músico. Eu sei. Porque eu sou pastor e sou músico. E fui ensinado nisto. Fui acompanhado nisso. Fui apoiado pelo pastor Carlos Alberto sobre isso. E os frutos estão aí para quem quiser ver. Desculpa eu falar assim, nunca falo, mas a gente precisa ser um pouco ousado para ajudar as pessoas a entenderem o que elas não estão entendendo. Mas não vai nisso nenhuma presunção. Muito pelo contrário, vai um santo temor no meu coração. Porque o desafio que está no meu coração é ver essa cidade e esse estado rendido aos pés de Jesus. Porque o nosso país começou nesse estado. E aqui que as obras do diabo vão ter que se render, se dobrar diante do Rei dos Reis, do Rei da Bahia, que é o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome dele, aleluia. Glória a Jesus. Então, meus amados, queridos irmãos, é uma alegria muito grande estar aqui nesta noite. O Senhor preparou esse momento e eu louvo a Deus pela vida desses companheiros. Eles estão envolvidos com as igrejas dele aqui na Bahia, deles aqui em Salvador, mas quando eles podem, eles se deslocam para me ajudar, como vocês viram aqui, tocando. E obrigado, viu? Vocês são uma bênção. Provérbios capítulo 29. Eu falei bastante, pode deixar que eu vou economizar agora, tá? Não vou cansar vocês, não. Provérbios capítulo 29, versículo 18. É um versículo conhecido, creio que a maioria de nós. E diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Senhor, desvenda os nossos olhos para que vejamos as maravilhas da tua lei. Leva-nos pelo caminho da verdade, Espírito Santo. Jesus disse: ele vos guiará a toda a verdade. Ele vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Ele me glorificará. Nós dependemos da tua instrução, Espírito Santo. Por isso oramos em nome de Jesus. Amém. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei é feliz, é bem-aventurado. Há 3 ministérios da igreja que têm uma missão fundamental, essencial e determinante, decisória para os êxitos. Se você inverter a ordem desse versículo, ele está dizendo: se não houver profecia, o povo... Mas e se houver profecia? O povo não se corrompe. Aí, a aplicação. Existe corrupção no nosso país hoje? Em quais setores? Quase todos. Faltando o que então? O que está faltando? Profecias. Quando falta profecia, é porque faltam profetas. Não haverá profecia se não houverem profetas. Então, esse é o diagnóstico. Agora vamos ver como é que nós vamos
entender e aplicar essa questão. Nós já aceitamos a ideia de que se houver profecia, a corrupção vai diminuir. Mas para que haja profecia, precisamos de profetas. E quem são os profetas? Eu tenho uma resposta. Posso dar? Você. Pronto, acabou a mensagem. Vamos orar, vamos para casa. Deus estabeleceu na sua palavra que nós somos um povo profético. Que é a base bíblica? Anote. Atos 3, 25 diz: vós sois, repita comigo, vós sois filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com Abraão, dizendo: na tua semente serão abençoadas todas as famílias da terra. Você enxergou aí o princípio da multiplicação? Quantas famílias serão abençoadas? Todas, é multiplicação. Através de quem? Da semente de quem? Semente de quem que nós somos? Abraão. E essa origem, a fonte dessa semente é o quê? Somos filhos dos? Filho de profeta é o quê? Profetinha. Não é isso? Você entendeu por que você é profeta? A não ser que você não... Quantos estão em Cristo? Deixa eu ver. Pode ser. Então você está inserido nessa palavra, meu irmão. Você e eu somos filhos dos profetas. E da aliança que Deus fez com Abraão, nosso pai, dizendo: na tua semente, Abraão, serão abençoadas todas as famílias. Nós não podemos aceitar que Salvador se dobre diante dos ídolos dessa cidade. Por que não? Porque nós vamos orar, vamos jejuar, vamos fazer impacto. Não, porque nós temos uma palavra que nos afiancia, que nos garante este avanço no reino das trevas. Porque a nossa herança, nosso DNA é profético, meus irmãos. Provérbios 10, 11 diz assim: a boca do justo é manancial de vida. Provérbios 10, 21 diz: a boca do justo produz sabedoria em abundância. Provérbios 10, 31 diz: os lábios do justo apacentam a muitos. O que significa isso? Que a sua boca é manancial, sua boca destila palavra profética, palavra de esperança, palavra de cura, palavra de consolo. Sabe, deixa eu dizer uma coisa para você. O diabo não tem nenhum interesse que você tenha conhecimento dessas verdades. Ele prefere trabalhar em você para você ser um evangélico religioso que só vem nos cultos, que vai no GCM mais ou menos e nem entende o que é GCM, mas entra porque todo mundo está entrando. Sei lá, que negócio, sei lá, estou conjecturando aqui. Mas sabe, irmãos, o nosso histórico é maravilhoso. Não tem como dar errado. As pessoas às vezes comentam: porque o Ademar, não sei o que, tal, e louvor, e palavra, e as coisas assim e tal. Por que acontecem essas coisas? Por causa do Ademar? Não. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Lembra que eu falei que a comunidade, a ênfase, uma das ênfases da comunidade é a palavra? E, gente, eu quando leio a Bíblia, é quase como que se eu entrasse nesse livro. Ou que ele entre em mim. Porque os meus olhos são abertos de uma tal forma que eu começo a ficar louco em ver essas coisas que eu estou falando para vocês. E por causa desse entendimento, dessa revelação, Deus já me levou a lugares que vocês não têm ideia. Porque eu assumi o meu posto como profeta do Senhor, igual você. Isso não nos faz melhores do que ninguém, não é isso que eu estou falando, não estou comparando com ninguém. E nem vamos criar uma doutrina agora. Agora nós vamos criar a doutrina da Igreja dos Profetas. Pronto, já mais uma nominação. Nós vamos só viver o princípio. É só praticar o princípio, meus amados. Porque se nós, presta atenção, se você e eu não cumprirmos esse projeto, nós estaremos pecando contra o Senhor. A gente olha para a corrupção no nosso país, vimos aí os acontecimentos desses últimos dias.
a gente se sente inútil. A gente se sente fracassado. Morre o juiz do Superior Tribunal e fica aquela grande interrogação. Foi conspiração, não foi? Foi por acaso? Foi... Ninguém tem resposta. E a corrupção? E os corruptos cheios de dinheiro, comprando todo mundo. E a gente de mãos... A gente não pode fazer nada. Mas vou dizer para você uma coisa. Se você e eu nos posicionarmos como profetas do Senhor e saímos por aí abrindo a nossa boca, cantando os louvores proféticos, nós vamos alcançar muita gente para o Senhor e a corrupção vai diminuir em nome do Senhor Jesus. Pode não acabar, mas que vai diminuir, vai. Se todo mundo se posicionar, vós, vamos dizer, vós sois filhos dos profetas. Agora, tem um empecilho aí, tem uma dificuldade que nós precisamos resolver. Por que há poucos profetas? E quando alguns se manifestam como profetas, não é bem isso, não. Eles dão mais profetada do que profecia bíblica. Então tomem cuidado com esses profetas itinerantes por aí. Alguns até que usam o título profeta José, não sei do que. Não tem esse negócio de profeta. Ministério profético. A Bíblia diz que todos nós somos profetas. Não tem um ministro profeta. Todos podereis profetizar. Isso ninguém fala, né? Que a gente quer trazer atenção para a gente. O profeta Dedê, da Bahia. Não, você é um profeta do Senhor. Você é uma profetisa do Senhor. Porque o seu DNA é profético. Você crê na Bíblia? É a Bíblia que está dizendo. Só estou lendo a Bíblia para você. Vós sois filhos dos profetas. Os meus filhos se parecem comigo e com a mãe. Mais comigo do que com a mãe. Porque tem o nosso DNA, tem nossa natureza. Quando você é nascido de Deus, você tem a natureza dele. Se você é filho de profeta, você tem a semente da profecia dentro de você. E sabe qual é a maior profecia do mundo? Essa palavra. Paulo diz, o evangelho é o poder de Deus. Deixa eu contar uma história aqui, para ilustrar isso. O que é a autoridade de um profeta. Eu sou parceiro da missão Portas Abertas, não sei se já te falei para você. Divulgador desse projeto, que eles dão assistência, apoio às igrejas que vivem em países onde a perseguição é cruel, morte, violência, estupro, tudo que você pode imaginar. Se você não é muçulmano nesses lugares, você é morto. Então a missão, que tem um escritório lá em São Paulo, o pastor Marco é o meu presidente, de tempos em tempos ele organiza um café, convida pastores e traz um obreiro, um missionário de um desses países. Sabe qual é o objetivo? Eles vêm para dar um testemunho, para relatar o que está acontecendo lá e para receber abraço e consolo, porque eles não têm ideia de que existe uma igreja no outro lado do mundo, que eles vivem. A missionária Ana, quando esteve lá entre nós, ela disse, vocês não sabem, vocês brasileiros, não sabem o que são 10 horas e meia de perseguição. E ela falou isso porque o marido dela foi assassinado na frente dela. Um tiro de fuzil no rosto. Porque ele respondeu, porque ele falou a verdade quando foi indagado pelos militantes do Boko Haram no norte da Nigéria, onde é a base deles. Foram parados por eles numa estrada, obrigados a descerem do carro, e o soldado o interpelou e disse, você é fiel ou traidor? Você é muçulmano ou você é traidor? Ele falou, não sou nenhuma coisa nem outra. O que você é? Eu sou cristão. O matou na frente da Ana, missionária Ana. Com 5 filhos. Ela ficou perdida. Aí perguntaram para ela também, ela falou assim, deixa eu orar primeiro. Ela sabia que ia ser morta. Ela levantou as mãos, começou a orar, Senhor, obrigado pelo tempo, cuida dos meus filhos, coisa do tipo, e orou. Aí um dos
dos chefes lá, falou, não, deixa essa mulher ir embora. Ela foi embora. Mas ela foi embora assim, sem saber para onde, sem rumo. Então você e eu, meu querido, minha querida, nós não sabemos o que é perseguição. Nós vivemos um paraíso. Não temos dificuldade. A gente reclama de coisas sem propósito. E aí, uma outra história do pastor Efraim, que é um nome fictício, que ele não pode ser descoberto, porque ele está sendo procurado, jurado de morte, pelos elementos lá do país que ele vive, que eu não posso falar também. Ele era chefe de guerrilha, liderava 30 homens, um país da América Latina. E a missão, eles moravam nas montanhas, a missão deles era descerem no vale e matarem pastores e crentes. Eles se organizavam e treinavam para essa missão. E um dia, descendo da montanha para realizarem a missão, se depararam com um grupo de cristãos, de irmãos nossos, que tinha um líder à frente. Acho que não sei, nem pastor era, mas ele era líder daquele grupo. E então esse grupo de cristãos receberam uma ordem aqui do Efraim, dos soldados dele. Vocês saiam daqui, porque senão nós vamos matar vocês. Só que ele não esperava ouvir a resposta que ele ouviu do líder lá do grupo, que falou para ele, se você me matar, você vai ficar no meu lugar. Ele falou assim, você não tem medo de morrer, não? Você pode matar todos nós, que nós vamos nos multiplicar. Essa altura E os soldados que ouviram a provocação falaram, vamos matar todo mundo. Não, pera. Não vamos matar, não. Deu um jeitinho, saíram e foram embora. Sabe o que aconteceu com esse homem? Não conseguiu dormir mais. Porque toda noite ele ouvia, se você me matar, você vai ficar no meu lugar. Se você nos matarem, nós vamos nos multiplicar. Profeta do Senhor. Esse homem ficou perturbado, de tal forma que um dia ele subiu na montanha e falou, diabo, se você existe, aparece para mim. E o diabo não apareceu. Yes. Aí ele ficou mais perturbado ainda. Aí ele fez o segundo teste. Deus, se você existe, aparece para mim. Jesus apareceu para ele. Hoje ele é pastor. Ele é dessa altura, assim. Quando ele me viu lá na reunião, ele olhou para mim e disse que ficou com medo de mim. É bom que fique mesmo. Não. Mas o cara é um assassino. E eu recebi a oração dele, viu, Paulo? E ele ministrou uma palavra profética sobre a minha vida. Que Deus ia me levar às nações. Então isso é a experiência desse pastor Efraim para mim. Essa experiência que eu relatei a vocês ilustra o que é ser profeta do Senhor. Não temos que temer nem a morte, meus irmãos. Porque aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Nós recebemos uma missão em implantar, expandir o reino do Senhor Jesus Cristo nesse mundo, nessa terra. E nós não vamos recuar. Se nos matarem, nós vamos nos multiplicar. Se você me matar, você vai ficar no meu lugar. É assim que nós vamos reagir. Agora, eu estava falando, né, tem um fator aí de dificuldade para desenvolver essa caminhada, essa atuação profética. Tem uma dificuldade aí. Por que há poucos profetas? Por que há poucas pessoas posicionadas nessa condição? Porque o profeta verdadeiro, ele precisa ser entendido de dor. Ele precisa ser uma pessoa sensível à dor alheia. Por isso que muitos evitam sentir dor, eu não quero. Se você quer ver o Brasil transformado, você e eu, nós teremos que nos apresentar diante do Senhor e dizer, Senhor, eu estou disposto. Mesmo que eu tenha que sentir dor. Os exemplos na Bíblia que falam sobre isto,
Um deles é a história de Oséias, profeta Oséias, que teve que obedecer uma ordem, no mínimo, estranha de Deus, que disse a ele: vai, toma uma mulher de prostituição e tenha filhos com ela. Imagine nós, pastores. Deus dá uma ordem dessa para mim, para o pastor Paulo. Toma uma prostituta e tenha filhos com ela. Em primeiro momento, não, Senhor. Mas Deus tinha um propósito. E Oséias teve que obedecer. Teve que descer a esse nível. E quando aquela prostituta deu à luz àquela criança, Deus falou para ele: dê a ela o nome de não meu povo. Que era uma mensagem para Israel, que havia se prostituído com outros ídolos de Deus. Deus agia assim. Então o profeta, ele não tem vontade própria. Ele está disponível para o seu Deus, para Deus fazer com ele o que o Senhor bem entender. Isaías, capítulo 29, diz que Deus convocou Isaías para andar nu por 2 anos e tanto. Mas Deus está de brincadeira, né? Não, tinha um propósito nisso. O exército da Etiópia estava vindo contra o exército de Deus, e a mensagem era: se vocês não recuarem, vocês serão desnudados. Funcionava assim. Uma situação de humilhação, tanto de Oséias quanto de Isaías. Mas o maior de todos os profetas, chamado Jesus Cristo, ele só foi profeta porque ele assumiu a minha e a sua dor. Então, se você quer ver a igreja crescer, o GCM crescer, Salvador se dobrar aos pés de Jesus, você tem que ser um profeta segundo o coração de Deus. Inclui dor. Mas vai doer? Vai doer. Como é que você sabe? Experiência própria. Eu não cheguei aqui na base de música, não, viu? Vocês me veem aqui, Ademar, a vida dele é cantar. Até o pastor Carlos Alberto brinca comigo. Né? Você sabe disso, né, Paulo? Ninguém sabe dos desertos que eu enfrentei, das ameaças de morte que eu passei, das humilhações que eu experimentei, das decepções que eu tive que curtir, das dores que eu sofri sozinho, sem ter com quem falar, e não quis falar com a esposa para não sobrecarregá-la. Ninguém sabe das lágrimas que eu já derramei sozinho aos pés. Ninguém sabe das dores que eu tive que assumir de outras pessoas. Porque Deus me chamou para isso. Ser ministro é ser doador. Ser pastor, ser discipulador, ser profeta, é ser, como Jesus, experimentado no trabalho, homem de dores. Desculpa eu falar o que eu vou falar agora. Se você não está disposto a sentir dor, peça demissão. Se você não tem disposição para assumir a dor do outro, peça demissão do seu cargo, da sua função. Porque isso não é cristianismo. Cristianismo é doação. Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Pastorear pessoas, cuidar de pessoas, inclui dor. Ainda mais quando você tem pessoas próximas de você e chega a você a notícia de que ela está com câncer terminal. Como o Miguel, meu baterista, filho do pastor Antunes, que morreu. Eu vim ouvir o disco, o CD no carro do Júnior. Foi a última gravação que o Miguel fez. A idade do meu filho mais velho. Morreu de leucemia. Ia casar-se em abril de 2015. E foi fazer um exame de rotina, um check-up. Quando o sangue foi colhido e conferido, o médico disse: você pede para seu pai e sua mãe trazer as suas roupas, que você não vai sair mais daqui. Ele viveu 7 meses, fez transfusão da medula, mas ele não resistiu porque teve um AVC no meio do caminho, na fase de adaptação. Ele morreu. E aquilo foi uma dor.
na alma da Comunidade da Graça, de nós pastores, os mais antigos, Antunes, que é o pai dele, Carlos Alberto e eu. O Miguel se foi. Então eu tive que curtir a dor da perda do Miguel. E naquela ocasião eu acabei ficando doente, porque minha imunidade deu uma baixa e eu contraí herpes zoster. É uma doença desgraçada de dor. É o antigo chamado popularmente de cobreiro, né? Que as feridas nascem aqui, elas vão até aqui, várias feridas, como se tivessem ferrões por dentro. Você sente aquelas ferroras por dentro. Eu não conseguia ficar parado assim, tanta ferrora. Foram 20 dias assim, tomando os medicamentos. Eu nunca tive isso na minha vida, mas aquela fase foi uma fase muito difícil, de muita dor, de luto. E eu sei que Deus permite que a gente passe por esses vales, porque nós precisamos ajudar pessoas como Jesus as ajudaria. Você é um Jesus. Se você não é um Jesus, você não é nada. Se você não estiver disposto a carregar a dor dos outros, você não pode nem ser chamado de cristão, nem de discipulador, nem de pastor, nem de nada. Jesus foi o maior de todos os profetas. Ele carregou a dor de toda a humanidade. A dor do pecado, a dor das doenças, das enfermidades. Por isso, quando você vai orar para alguém que está enfermo, por cura, você vai orar como se você estivesse no lugar da pessoa. Você ora com a alma. Você ora com as suas entranhas. Você ora com lágrimas. Isso é cristianismo, meus amados. Isto é a igreja de Jesus. Não é a igreja do poder, não, nem da prosperidade. Esta é a igreja corpo de Cristo. Essa é a receita de multiplicação. Homens e mulheres, moços e moças, dispostos a assumirem a dor alheia. Sem isto não há igreja. Sem isto a corrupção não vai diminuir. Sem isso não haverão profetas e não haverá profecia. Próxima vez que eu vier aqui, vou falar sobre outros 3 elementos ministeriais que passam por esse mesmo processo de dor, que são os pastores, que são os pais espirituais. Hoje não vou falar não. Fica para a próxima, para você digerir as verdades que estão sendo compartilhadas nesta noite. Em nome de Jesus. Amém? Não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas se houverem profecia, porque existem profetas que assumem a dor. Daniel assumiu a dor da nação dele. E na sua oração ele confessou o pecado. Senhor, nós pecamos. Ele assumiu o pecado da nação. Ser profeta é isso. Nós fizemos que era mal diante dos teus olhos. Ele não tinha feito, mas ele assumiu, ele entrou. Muitas pessoas dizem a corrupção veio à tona porque a igreja estava orando. A igreja começou a orar e as coisas que estavam encobertas vieram à luz. Acho interessante essa descoberta. Por que a igreja não orou antes para que a corrupção não aumentasse? Porque nós somos um povo desunido. Vivemos em nichos, em guetos. Eu sou da igreja da adoração, ele é da igreja do poder, ele é da igreja do não sei o que lá. E cada um para si, e não chega perto, você não vai roubar minhas ovelhas. As ovelhas não são suas. A sua informação. As ovelhas não são minhas. Os discípulos não são meus. A igreja não é minha. Tudo é do Senhor. Ele falou, edificarei a minha igreja. Mais claro do que isso. Me amas, apacenta as minhas ovelhas. Conhecerão que sois meus discípulos. Jesus traz tudo para ele e a gente quer pegar. Isso é desobediência. Deus não vai abençoar quem pensa assim. Por isso que há muita igreja que não cresce. Porque faltam doadores de vida. Faltam homens, faltam profetas que assumem a dor. E também Deus não está preocupado com o número. Não é o número que
qualifica a igreja. Mas são pessoas que se rendem, que se quebrantam diante do Senhor e que escolhem o caminho do esvaziamento, como Paulo recomenda em Filipenses 2:6. Haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que não teve por usurpação o ser igual a Deus, antes esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma humana, fazendo-se servo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Deus está chamando você para o esvaziamento. Você tem o direito de dizer não. Ninguém é obrigado. Nada disso que eu falei, você não tem nenhuma obrigação. É entre você e Deus. Você tem o direito de falar sim também. Deus vai te instruir. Deus vai te ungir, Deus vai te capacitar. Você vai se realizar nos feitos do Senhor. Mas não há nenhuma obrigação. Vocês estão livres para decidirem aquilo que acharem melhor. Mas o princípio da palavra não vai mudar. Eu já fiz a minha escolha. Eu me apresentei no começo desse ano. Fiz minhas as palavras de Paulo em Filipenses 1, versículo 1. Eu, Paulo, prisioneiro de Cristo. Eu disse, eu, Ademar, prisioneiro de Cristo. Amém. Bem perto está Jesus, o Senhor, daqueles que o invocam em verdade. Quebranta, Senhor, o meu coração para ministrar real adoração. Bem perto está Jesus, daqueles que o invocam em verdade. Quebranta, Senhor, o meu coração para ministrar real adoração.